A paz do Senhor, Escola Bíblica Dominical, revista da CPAD, lição de número 3, primeiro trimestre de 2024. E vamos aqui a mais uma lição abençoada, tá? Dessa revista que está com o tema O Corpo de Cristo. E a gente vai falar aqui hoje, o tema vai ser a natureza da igreja. Esse é o tema da lição de número 3, tá? Bom, nesse vídeo aqui já vou adiantando para os irmãos o que a gente vai ver nesse vídeo, tá? Pelo menos duas coisas muito importantes e interessantes, além de muitas coisas boas que a gente vai falar, mas vamos falar aqui, ó, por exemplo, sobre a arma do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então, vamos ver como isso funciona na prática, tá? Eu vou dar uma explicação aqui muito interessante para os irmãos, você que gosta de ministrar a palavra, você que gosta de dar uma saudação da palavra, vamos entrar nesse estudo aí um pouquinho mais aprofundado. E também vamos falar sobre o porquê de tantas denominações hoje, né? Porque se foi instituída só uma igreja, porque hoje tem tantas denominações? Isso é interessante, tá? Isso aqui é uma pergunta às vezes de debate, né? Uma pergunta às vezes para esclarecer muitos leigos, muitos irmãos, muitas pessoas que a gente está tentando às vezes evangelizar. Bom, então vamos aqui nesse vídeo, deixa o seu like aí, tá? Compartilha esse conteúdo e vamos aqui nessa lição. Eu vou começar então já com o texto áureo da lição, que está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, diz assim, ó: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim Cristo também. Assim é Cristo também, tá? Esse é o nosso textuário. E a nossa verdade prática, ela diz a seguinte: conhecendo a igreja em sua natureza, nos conscientizamos da importância de fazer parte dela. Amém? Então isso aqui é o tema da lição, né? A natureza de Cristo foi a nossa verdade prática aí. Tá bom, meus irmãos? Vamos entrar nesse vídeo agora. Não se esqueça do seu like para ajudar aqui o nosso canal. Estamos começando agora, mas nós já contamos muito com a ajuda dos irmãos. Bom, vamos lá então. Sou o pastor Marcos André e este é o canal Clube da Teologia. Introdução, vou ler aqui o primeiro parágrafo da introdução, diz assim, ó: o estudo sobre a natureza da igreja deve analisar aquilo que ela é em essência e que define como igreja genuinamente cristã. Evidentemente que há muitas características que mostram o que é uma verdadeira igreja. Contudo, para o nosso propósito aqui, trataremos apenas de algumas delas, tá? Então a gente vai ver que é relevante o estudo do que é a natureza da igreja, exatamente porque nós precisamos corrigir os nossos passos, nós precisamos caminhar conforme a essência da natureza aonde a gente está. Não adianta a gente se dizer igreja de Cristo e não fazer aquilo que a igreja, não seguir aquilo que a igreja orienta a seguir, não ser o que a igreja é, né? Isso a gente vai ver, isso você vê muito nos dias de hoje, se percebe-se muito isso aí pelas igrejas, né? No nosso país e até fora do nosso país, no mundo afora aí, né? Bom, o segundo parágrafo ele diz assim, ó: por isso, nessa lição, veremos que uma igreja genuinamente cristã é confessional, ou seja, ela se fundamenta na palavra de Deus, tem uma dimensão local e universal, ou seja, existe tanto na forma visível como invisível. E, finalmente, a igreja genuinamente cristã é una, isto é, não é dividida, pois sem unidade não há igreja. Muito interessante, tá? Então isso aí é o que a gente vai ver na lição. Fala que ela é confessional. O que significa? Ela tem uma confissão, né? Uma confissão de fé, tá? Aqui fala que ela é tanto visível como invisível. Quando ela fala visível, se refere à igreja local. Quando fala invisível, se refere à igreja universal, né? É na sua dimensão universal, tá bom? A gente vai ver isso aí na lição, né? Essa lição aqui vai mostrar como é a natureza dessa igreja, tanto a local como a igreja que está espalhada nos 4 cantos da terra, e é o que a gente vai ver agora. Não se esquece de deixar o seu like, vai ficar na descrição desse vídeo aqui os links para você conhecer o nosso trabalho lá no nosso blog, no Clube da Teologia, e também para você conhecer os meus livros publicados. Tópico 1, o tema desse tópico é a natureza da igreja na sua dimensão confessional. Então o primeiro subtópico diz fundamentada na palavra. Tá? Isso aqui é a nossa confissão de fé. A igreja de Cristo é fundamentada na palavra. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó:
Uma igreja verdadeiramente bíblica é firmada na palavra de Deus. Nesse aspecto, primeiramente, temos Cristo como a palavra encarnada, a palavra viva. No princípio era a palavra. Jesus é a palavra que se humanizou. Isto é, Deus feito homem. Tá? Então a gente vê que a igreja é fundamentada na palavra e a lição está apresentando Jesus como a palavra. Bom, a gente entende dessa forma, Jesus é o fundador da igreja, Jesus a igreja é baseada nele, né? A igreja está firmada nele, tá? Só que não é simples assim, não é somente isso. Vamos aprofundar mais um pouquinho aqui o conhecimento. Quando fala que é fundamentada em Cristo, ela é fundamentada na crença de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Filho de Deus. Assim que a igreja está fundamentada. Aonde a gente vê isso? No clássico texto de Mateus 16, 18. Jesus disse assim para Pedro, ó, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus quis dizer quando ele fala sobre esta pedra? Esta pedra ele está se referindo ao que Pedro acabou de falar, tinha acabado de falar. Pedro tinha acabado de mencionar uma coisa e Jesus falou, sobre isso que você mencionou, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja. Então, que pedra fundamental é essa da igreja? Aqui, ó, é Mateus 16, verso 16. Pedro falou o negócio, olha o que Pedro disse. Ó. Esse Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso aí foi o que Pedro falou para Jesus. Então Jesus falou, ó, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, a igreja está edificada na crença de que Jesus é o Filho de Deus. É desse jeito aqui. Vamos para o segundo parágrafo que diz assim, ó. Em segundo lugar, uma igreja bíblica é fundamentada nas escrituras sagradas, a palavra inspirada. Se não existe igreja verdadeira sem Jesus, da mesma forma não há igreja verdadeira sem fundamentação bíblica. A heterodoxia, o desvio doutrinário e a apostasia vem pelo distanciamento e abandono da palavra de Deus. Tá? Então, essa aqui é uma grande verdade, tá bom? A gente vai ver que a igreja, né, a sua organização, suas ações é tudo baseada na palavra. Então, quando a gente fala que a igreja é fundamentada em Cristo, está falando nessa crença de que Jesus é o Filho de Deus. E quando fala que ela está fundamentada na palavra, também estamos falando que ela é baseada nas doutrinas bíblicas, no que está escrito na palavra. Já está tudo previsto ali. Jesus não vai ficar mandando um anjo vir aqui revelar para as denominações, para as igrejas locais, o que ele quer que se faça. Já está tudo explicado na Bíblia, é só as igrejas seguirem, tá bom? É assim que funciona. Interessante o comentarista falar dos problemas que aflige a igreja no que tange a palavra. Aí ele fala heterodoxia, desvio doutrinário. Essa heterodoxia ela é o contrário de ortodoxia, tá? Ela é aquilo que vai contra as normas estabelecidas. Ortodoxia vai a favor das normas. Então, quais são as normas estabelecidas para a igreja? As doutrinas da palavra. E quando uma igreja ela não segue essas normas bíblicas, então ela está sendo heterodoxa, né? Ela está praticando a heterodoxia, tá bom? Bom, a apostasia, os irmãos já sabem, é o desvio da fé. Isso aí são os problemas que está acontecendo hoje, né? Vamos para o subtópico 2, o tema é habilitada pelo Espírito. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo, que diz assim, ó, a igreja não falei habilitada, é habitada pelo Espírito. O primeiro parágrafo diz assim, ó, a igreja é habitada pelo Espírito, dirigida e capacitada por Ele. O Espírito Santo é a força motriz da igreja, tá? Então a gente vê que o Espírito Santo ele foi derramado sobre a terra, principalmente sobre a igreja, mas ele também age no mundo inteiro, tá? A arma dele é a palavra, e como eu falei, que eu ia dizer, né? Eu vou falar aqui como que é esse trabalhar do Espírito Santo, já que ele está derramado no mundo. Nós vamos falar isso aqui já já. Aqui, ó, vou ler o próximo parágrafo, que diz assim, é o Espírito Santo quem produz a obra de regeneração. Quando o evangelista Lucas diz que o Senhor abriu o coração de Lídia, aí vemos uma obra poderosa do Espírito Santo
trazendo o convencimento para a salvação. Bom, vamos lá, vamos entender como é que é esse agir do Espírito Santo utilizando a sua arma, que é a palavra. Bom, a palavra então é a arma do Espírito. Funciona dessa forma. A igreja sai para evangelizar e aí ela entrega folheto, ou fala, ou visita algum lar, e aí os irmãos, aquelas pessoas que receberam, eles, alguns dão atenção, outros não. Aqueles que dão atenção, então entra uma semente da palavra. E é essa semente da palavra que entrou na mente dessas pessoas que o Espírito Santo vai usar. É aí que ele vai agir, porque a arma dele é a palavra. Então nossa função é levar a palavra para o mundo, levar a mensagem do Evangelho. E aí as pessoas, ao receberem, aqueles que derem ouvidos à mensagem do Evangelho, o Espírito Santo vai trabalhar, né? A gente vê que há uma obra do Espírito Santo, nesse trabalhar dele, há uma obra nos ímpios, né? Para convencimento do pecado, e há uma obra naqueles que recebem a Jesus, como foi o caso de Lídia aqui na menção de Atos 16:14. Aqueles que recebem a Jesus, eles não ficam perfeitos, eles não vêm perfeito para a igreja. O Espírito Santo no interior vai mudando, vai modificando, vai tirando os carrapichos, vai tirando os vícios, vai tirando os conceitos distorcidos. O Espírito Santo vai fazer essa obra. Amém, meus irmãos? Tá? Não se esqueça de deixar o seu like aí no vídeo. Vamos continuar aqui, mas eu só quero lembrar os irmãos que esse subsídio que eu estou aqui fazendo menção, que eu estou usando para poder fazer esse vídeo, nosso roteiro aqui, eu deixo disponível no blog, no Clube da Teologia. Quem quiser adquirir, tem lá uma forma, tá? Tem um valorzinho lá, né? Coisa simples, coisa mais simbólica, para poder adquirir esse trabalho, tá? Vamos continuar então aí no próximo subtópico, é o 3. O tema desse subtópico é: quem faz parte da igreja anda no Espírito. Aqui vou ler o primeiro parágrafo. Diz assim, ó: quando alguém responde à mensagem da cruz, o Espírito de Deus produz nele a certeza da salvação. Agora, regenerado, o cristão pode andar ou ser dirigido pelo Espírito. Que interessante, né? Então ele fala, quando ele fala aqui, ó, quando ele fala do Espírito Santo, a pessoa andar no Espírito, não está se referindo a ser batizado no Espírito, tá? Ter os dons ali, não está falando disso. Está falando a pessoa receber a palavra. A pessoa que recebe Jesus como Salvador já tem ele tem o Espírito Santo? Tem, claro que tem. Existe uma menção bíblica de João 20, verso 22, aonde diz assim, ó: e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Então Jesus falou para aqueles discípulos que eles iam ser batizados no Espírito Santo, mas de antemão Jesus também já soprou sobre eles o Espírito. Então, a pessoa, quando recebe Jesus, quando tem o primeiro contato com Cristo, que se torna seu discípulo, a pessoa já recebe ali o Espírito Santo, e o Espírito Santo passa a habitar nele, tá? E aí, esse Espírito Santo já trabalha na vida da pessoa, vai guiando a pessoa, né? Quer ver, ó, Romanos 8,14, está dentro da lição, diz assim, ó: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Romanos 8,14. Então está falando de alguém que não é batizado pelo Espírito Santo, não é essa menção, mas está falando que a pessoa que tem o Espírito Santo no seu interior, ela é guiada pelo Espírito Santo, tá? Esse são filhos de Deus. Muito legal, né? Vamos para o próximo parágrafo, que diz assim, ó: o fracasso na vida espiritual está no fato de não andarmos na esfera do Espírito. O Espírito, portanto, habita o crente, capacitando. Sem a capacitação do Espírito, a igreja é inoperante e perde a sua essência, tá? Então, existe, né, dois tipos de capacitações do Espírito Santo. Eu vou passar um aqui que você já conhece, que é o batismo do Espírito Santo. Ele capacita para a obra, nos capacita para fazer a obra do Senhor, com dons espirituais, né, as línguas estranhas e tudo mais. E tem a capacitação do caráter. É quando o Espírito Santo habita cada pessoa, o caráter dessa pessoa vai sendo transformado, e aí essa pessoa recebe uma capacitação de dizer não às coisas erradas, né, de produzir fruto do Espírito, como a lição menciona em Gálatas 5,16, né? A pessoa, ela passa a produzir o fruto do Espírito pelo habitar do Espírito Santo no seu interior. Então a natureza da igreja está relacionada a isso. Não tem como ser igreja de Jesus se a pessoa não ser habitada pelo Espírito Santo.
Tópico 2, o tema desse tópico é a natureza da igreja nas suas dimensões local e universal. Então vamos ver aqui no primeiro subtópico, local e visível. A gente vai falar da igreja, né? Da igreja na sua dimensão universal, que é aquela que está espalhada nos 4 cantos da terra, e na sua dimensão local, que é a nossa igreja local. Vamos ver aqui o primeiro, local e visível. Vou ler o primeiro parágrafo, que diz assim, ó. Biblicamente, podemos falar da igreja em relação à sua dimensão espacial, isto é, em relação ao local e ao espaço geográfico. Ela pode ser vista e sentida. Nesse aspecto, a igreja existe localmente, tá? Então a gente vai ver, nós vemos aqui, como eu falei, né, de uma igreja na dimensão universal, está espalhada nos 4 cantos da terra, e a nossa igreja local, que é essa igreja de Cristo, né, universal. Ela tem membros em todas as congregações, né, nas suas mais variadas igrejas ao redor do mundo, nas congregações. Aonde você congrega é uma igreja local. Essa é a igreja na sua dimensão visível. Ela é sentida, ela é reconhecida. É lá que o povo se reúne. É lá que onde o povo faz a vontade de Deus, tá bom? A gente, se não houvesse essa igreja na sua estrutura local, se não houvesse isso, a igreja de Cristo não seria reconhecida no mundo. Essa é uma realidade, né? Então é extremamente necessário que haja uma igreja local. Isso aí é uma palavra que vai aí contra umas ideias de alguns irmãos que acham que não precisa de uma igreja local. Claro que precisa, né? Vamos aqui no próximo parágrafo, diz assim, ó. Assim vemos os apóstolos escrevendo suas cartas e determinadas cartas situadas em diferentes locais. A igreja de Deus que está em Corinto, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, tá? Então a gente vai ver que existem vários locais aonde a igreja se reunia. Bom, aí é que tá. Quando os apóstolos escreviam as cartas, a gente via que aquelas igrejas, na época não existiam denominações, mas a gente via que eles denominavam elas pelas cidades. Então eles falavam a igreja de Corinto, a igreja de Tessalônica, a igreja de Laodiceia, eram denominadas, né, pelas cidades onde elas estavam situadas. Então aí é um embrião das igrejas locais, né? Bom, aí a gente vê também que não existia uma estrutura igreja, na verdade, né, com templo, com locais, salas de aula, não tinha nada disso. Essas igrejas se reuniam nas casas dos irmãos, até mesmo porque havia perseguições na época, né? Bom, vamos lá então. No 2 aí, as particularidades das igrejas locais. Vou ler o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Pelo teor das cartas neotestamentárias, observamos que essas igrejas locais possuíam suas particularidades. Os problemas encontrados em uma não eram necessariamente os mesmos da outra, né? Então a gente vê que por causa das particularidades, das diferenças de cada igreja, a gente vê que foi necessário fazer várias cartas. E o bom disso foi que surgiram tantas cartas que hoje temos uma quantidade razoável, né, de escritos do Novo Testamento, o que é muito bom para a gente hoje. Imagina se hoje a gente tivesse, né, um livretozinho pequeno da Bíblia e a gente teria poucos conteúdos, mas por causa da diversidade que existia na época, a gente tem, né, um Novo Testamento bastante robusto, com bastante coisas ali para a gente entender perfeitamente a vontade de Deus. Eu vou ler aqui o próximo parágrafo, diz assim, ó. Por outro lado, embora estivesse todas sob a supervisão apostólica, observamos que eram autônomas, uma em relação à outra, assim possuíam sua dinâmica própria. Um método que funciona em determinada igreja pode ser inadequado em outra. Aqui vai assim, né, um alerta. Na parte prática, para a gente entender, muitos obreiros hoje, até pastores, se frustram tentando aplicar numa igreja um método que não funciona, né? Que ele pegou de outra igreja ou que ele viu dar certo em outro lugar e às vezes para aquela congregação não funciona. Por quê? Por causa dessas diversidades. Tem igrejas que tem muitos anciãos, tem igreja que tem muitos jovens, então tem que saber trabalhar com jovens, tem que saber trabalhar com anciãos. Tem igreja que é mais miscigenada, tem igreja que trabalha mais com casais, tem igreja que tem muitos ex-viciados. Então, cada
tipo de comunidade ali, aonde ele estiver, ele tem que saber trabalhar, tem que encontrar um método de trabalho. E como que vai fazer isso? O Espírito Santo é quem revela, ele mostra, pode ter certeza que ele dá a orientação. Vamos para o próximo subtópico, é o 3, o tema é universal e invisível. Vamos falar aqui da igreja, né, na sua dimensão universal. Diz assim, ó, o primeiro parágrafo: assim como a igreja existe em sua dimensão local, existe também na sua dimensão universal. Somos conscientes da existência da igreja local, pois dela fazemos parte. Contudo, nem sempre é fácil se dar conta do aspecto universal da igreja, porque nesse sentido a igreja não está limitada ao espaço geográfico ou físico. Isso aí é realidade, a igreja está espalhada, essa igreja na sua dimensão universal ela está espalhada pelos 4 cantos da terra, em milhares de congregações, milhares de igrejas locais, pontos de pregação. Só no Brasil são quase 200 mil igrejas, só no Brasil, quase 200 mil igrejas locais. Tá? A gente tem que ter a consciência de que a gente está numa igreja local, mas fazemos parte da igreja da sua dimensão universal, tá? Isso aí é uma coisa que a gente precisa entender, por isso a importância dessa aula aqui, né, da dimensão da igreja, né, da natureza da igreja, a sua dimensão universal e local, tá bom? Que isso aí fique bem claro para os alunos, né? Vamos ler aqui para a gente entender também o terceiro parágrafo. Por que existem tantas denominações hoje? Vamos lá. Ó, o terceiro parágrafo diz assim, ó: a igreja é divina, as denominações são humanas, as denominações podem ser temporárias, a igreja não. As denominações podem desaparecer, mas a igreja é indestrutível. Convém dizer que nem todo grupo que se diz cristão pode ser visto como fazendo parte da igreja cristã. Interessante, né? Então a igreja que vai morar no céu, a igreja de Cristo, a com I maiúsculo, é a igreja na sua dimensão universal, espalhadas pelos 4 cantos da terra. Mas por que existia essa igreja, hoje tem tantas denominações locais? Interessante essa pergunta, né? Muita gente vai contestar isso. Porque na época de Cristo, na época dos primeiros apóstolos, né, começou ali a igreja, e aí eles começaram com uma igreja única. Só que essa igreja, cada cidade tinha, como falamos na lição, tinha suas particularidades. Cada cidade tinha um tipo de igreja. Os problemas que a igreja de Corinto enfrentava, né, eram os mesmos que a igreja de Tessalônica enfrentava. As 7 igrejas da Ásia, a gente vê as suas diferenças ali, que foram apontadas no livro de Apocalipse. Então tinha várias diferenças. E essas diferenças, elas são apresentadas nas cartas, mas aí a gente já vê aquele embrião do que seria no futuro, as igrejas sendo diferentes. Hoje, né, foram criadas denominações. Por quê? Por causa exatamente dessas diferenças. Existem as denominações, tá? Cada igreja tem a suas particularidades, tá bom? Existem isso. De onde a gente veio essa permissão? O próprio Senhor Jesus falou para os discípulos que o que eles ligassem na terra seria ligado no céu, tá? Por quê? Na igreja primitiva não tinha vigília, por exemplo, não tinha campanha, né? Não tinha grupo de jovens, não tinha nada disso. E hoje tem. Então, tudo isso foi permissão do Espírito Santo para que a igreja pudesse subsistir. E também denominações, tá? Denominações cristãs, por causa das particularidades de cada uma. Por causa disso, por existirem as denominações, cada pessoa pode escolher onde ele melhor se adaptar, né? O problema é que uns irmãos ficam procurando a igreja que a igreja que é melhor para ele. Acaba não achando nenhuma, né? Isso acontece muito. Mas essas variações de denominações é importante por causa disso, tá bom? Você não está bem numa igreja, mas você vai numa outra igreja, porque na verdade o que importa é a palavra de Deus, a palavra sendo ensinada. Cada denominação tem seus usos e costumes, tem suas não digo doutrinas bíblicas, né? Mas digo as suas orientações, seus regimentos, né? Vamos para o próximo subtópico. Tópico 3, o tema desse tópico é a igreja na sua dimensão comunitária. Vou ler o primeiro subtópico aqui, o tema dele é a igreja é una. Então vou ler o primeiro parágrafo.
Isso significa que a igreja é indivisível. Na analogia onde compara a igreja ao corpo humano, Paulo deixa bem claro que uma igreja verdadeiramente cristã é unida, porque não pode haver divisão no corpo. Jesus disse que um reino dividido não subsistirá. Bom, então a gente entende que a igreja de Cristo, a que está na sua dimensão universal, ela é indivisível. Ela está espalhada pelos 4 cantos da terra, existem as suas subdivisões, aí sim, né, que são as denominações, tá? Mas quando fala a igreja de Cristo, a igreja que vai morar no céu, ela é indivisível. Então a gente está em várias denominações, eu sou da Assembleia, você pode estar assistindo o vídeo, você pode ser da Quadrangular, outro irmão pode ser da Batista. Mas o que faz a gente, todos nós, sermos do corpo de Cristo? Primeiro, a nossa confissão de fé em Cristo, que Ele é o Cristo, Filho de Deus. E segundo, as doutrinas da palavra de Deus. Você seguir as orientações das Escrituras é o que faz você fazer parte do corpo de Cristo, dessa igreja na sua dimensão universal. Tá? Então a gente precisa seguir a palavra de Deus para poder, né, seguir as doutrinas dos apóstolos, para poder fazer parte dessa igreja indivisível. Tá? Então é isso que faz com que ela seja unida, una. Bom, vou ler o próximo parágrafo, diz assim, ó. O que o diabo não consegue contra a igreja por meio da perseguição, ele consegue por intermédio da divisão. Devemos evitar a todo custo o partidarismo, as preferências e o exclusivismo, se quisermos preservar a unidade da igreja local. Bom, aqui eu vou trazer um alerta para os irmãos, tá? Que o principal problema que a gente encontra nesse partidarismo, essas preferências, esse exclusivismo, diz respeito às denominações. O que acontece é que tem muitos irmãos que acham que a denominação dele é a única verdadeira. Uma vez eu estava ouvindo um rádio, vi uma certa denominação, que eu vou preservar o nome, falando mal de outra denominação. Tá? E hoje a gente vê cada coisa terrível acontecer, e hoje a gente vê que essas diferenças só fazem mal para o reino de Deus. Tá? Quando que isso acontece? Eu vou trazer um testemunho aqui, um amigo meu, ao tentar abrir uma igreja no local onde já tinha várias igrejas, ele falou para mim, vou preservar o nome do local, né, e a igreja dele. Mas foi numa região, ele foi abrir uma igreja, tá? Isso aí é uma região de Santa Catarina. Ao ele tentar abrir a igreja ali, tinha várias igrejas, já tinha pelo menos umas 2 ou 3 denominações já no local, e ele foi boicotado, tá? Foi sabotado. Pessoas denunciaram na prefeitura a compra do terreno, outros teve quem fez a inauguração, não foram. Ah, isso aí é boicote. Então isso acontece muito, o nome disso é partidarismo. Isso aí tem acontecido muito e isso é prejudicial para o reino de Deus. Se você tem uma igreja num local e vem uma outra denominação abrir uma igreja perto de você, irmão, não fica chateado com isso não. Fica alegre, porque é mais igrejas para evangelizar na sua área ali. Tem pessoas que vê isso, criam um partidarismo, não aceita que venha uma outra denominação para estar junto ali. Eu falo assim, com base bíblica para os irmãos, Deus não está nesse negócio. O Senhor não aceita isso daí. A igreja tem que se unir. Nós fazemos parte, embora estejamos em denominações, né, igrejas locais, fazemos parte da igreja una, a igreja que vai morar no céu. Lá não vai ter isso, né? Bom, vou pular aqui o próximo subtópico 2 e vamos para o subtópico 3. O tema desse subtópico é a diversidade na unidade. Vou ler aqui o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Isso reverbera o anseio de Jesus pela unidade dos seus discípulos, João 17. Ali há o que os teólogos chamam de a unidade de essência. Na Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas diferentes com uma mesma essência, possuindo a mesma substância e um só propósito. Tá? Então isso aqui fala dessa diversidade de essência. Eu separei um texto da oração sacerdotal, que é João 17, 21. Aqui fala da importância dessa diversidade na unidade. O que seria isso? Nós temos diversidade de pessoas, mas na unidade, né, com o Senhor Jesus Cristo e com Deus. João 17, 21 diz assim, ó.
para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Agora eu vou trazer para os irmãos um acréscimo aqui, algo muito bom, que você que gosta de ministrar a palavra vai gostar. Primeiramente, nesse versículo, Jesus ele pede para que os crentes sejam unidos, né? Os crentes sejam unidos, é o que ele fala, ó, nessa parte que ele diz assim, ó, que também eles sejam, ó, diz assim, para que todos sejam um, como tu, Pai, o és em mim e eu em ti. Jesus está falando assim, para que eles sejam um, sejam unidos entre eles como a gente é unido. É o que Jesus está dizendo. Né? E aí depois, na segunda parte, ele já fala assim, ó, Jesus pede que a igreja esteja unida nele e no Pai. É outro pedido que ele faz na oração. Né? Quando ele diz assim, ó, que também eles sejam um em nós. Ou seja, que eles sejam junto conosco, estejam unidos a nós. Tá? E aí, na terceira parte, na letra C, no caso, Jesus explica o porquê dessa união. Olha o que ele fala aqui, ó, na terceira parte, ele diz assim, ó, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, se eles forem unidos entre eles e forem unidos a nós, então eles vão poder pregar o evangelho e o mundo vai crer. É isso que Jesus está falando. Se a gente, olha só a importância da natureza da igreja. Se a gente não for unido entre nós e não for unido com o Pai, não vamos ter como pregar o evangelho, irmão. Ninguém, para começar, nem vão receber a palavra que vai vir de nós. Essa é a realidade. Vamos para o próximo parágrafo, né? E aí a gente já vai encerrar. Diz assim, ó. Nesse aspecto, unidade não é uniformidade. Somos diferentes, diversos, temos temperamentos distintos e maneiras diferentes para fazer as coisas. Mas mesmo assim, somos um em Cristo Jesus para perseverar no mesmo alvo. Tá? Então a gente vê que nós temos muitas diferenças entre nós, os irmãos da sua igreja local têm muitas diferenças, e essa diferença é necessária, é importante e é necessária. Por quê? Porque isso nos ajuda a pregar a palavra. Quando você tem diversidade na sua igreja e você precisa evangelizar, tem pessoas que não vão receber a palavra vinda dos obreiros, mas vão receber de um irmão, né, que faz parte do grupo deles. Por exemplo, na igreja ali tem ex-viciado, né? Então essa pessoa pode ajudar a evangelizar ex-viciados. Uma ex-prostituta pode evangelizar prostitutas, tá? Um ex-traficante pode evangelizar traficantes ali da antiga facção dele. Essas coisas, essa diversidade é importante porque ela nos ajuda no evangelismo, na pregação da palavra. Isso é muito interessante. A gente precisa aprender a ter uma unidade, mas dentro dessa diversidade que somos nós. Amém, meus irmãos? Essa aqui então foi a lição de número 3 da revista da CPAD. Tá? Deixa aí o seu like no vídeo. Obrigado por estar conosco até agora e uma excelente aula para você.